Olá, boa noite. Obrigada por assistir nossa apresentação. Iremos falar sobre direito sucessório, sobre a herança. Boa noite, meu nome é Bruno e eu vou falar um pouquinho sobre o direito das sucessões. Ele é o conjunto de normas que disciplina a transferência do patrimônio de alguém depois de sua morte ao herdeiro ou legatário em virtude de uma lei ou um testamento. O termo sucessão, de uma forma mais genérica, significa o ato jurídico pelo qual uma pessoa substitui outra em seus direitos e obrigações, podendo ser consequência tanto de uma relação entre pessoas vivas quanto da morte de alguém. O direito, portanto, admite duas formas de sucessão, que é o inter vivo, no momento de vivo, e causa mortis, no momento da morte. Vou falar um pouquinho da sucessão hereditária. Na sucessão, primeiro se vê os descendentes, e existem duas regras para se observar nos descendentes, que são aqueles que descendem de você, seu filho, neto, etc. A primeira é a igualdade entre eles, que sempre tem que ter igualdade, independente se um for mais próximo e o outro for mais remoto. Sempre tem que correr atrás das pessoas que têm direito sobre aquele bem e prezar por ele. E na segunda é a sucessão dos ascendentes, que são aqueles que ascendem de você, seu pai, seu avô, etc. Aí aplicam-se as mesmas regras acima mencionadas, que é a igualdade. E a sucessão do ascendente é a única que se organiza em duas linhas, que são a paterna e a materna. No caso de herdarem um avô paterno e dois avós maternos, o avô paterno receberá metade da herança, sendo a outra metade dividida entre os avós maternos. Desculpe. Então vai ser assim, vai ser separado entre pai e mãe. Independente de quantas pessoas tiver na família do pai e quantas pessoas tiver na família da mãe, vai ser 50% para cada. Se tiver uma pessoa na família do pai e quatro na da mãe, vai ser 50% para a família do pai e 25% para a família da mãe. O terceiro é o cônjuge, que há de se observar que ele, além de meieiro, é também um herdeiro. Ele só vai poder receber isso, claro, se ele estiver vivo e casado no tempo que o outro morreu, judicialmente. E nem mesmo separado de fato há 2 anos, que essa regra está no artigo 1830. A sucessão do cônjuge ela é um pouco mais complicada e tem algumas regrinhas específicas, que é quando o cônjuge concorre com o descendente, essa sucessão depende do regime de bens adotado, sendo possível que não haja direito de sucessão ao cônjuge em três hipóteses. São elas: adotado o regime de comunhão universal, o cônjuge não irá herdar, pois ele tem direito à meação de tudo. Adotado o regime de comunhão parcial de bens, sem a existência de bens particulares, o cônjuge também não vai herdar, pois na prática há uma comunhão universal. E C. Adotado o regime de separação obrigatória, quando o cônjuge sofre uma exclusão legal, logo também não pode herdar nada desses bens. E tem que se lembrar que o cônjuge só pode herdar os bens particulares, pois sobre os bens comuns o cônjuge já tem direito à meação, que é a metade. Meu nome é Eduarda e irei falar sobre a classificação das sucessões. Existe mais de uma modalidade de sucessão no direito civil brasileiro. O crescente desuso na atualidade da modalidade de sucessão testamentária faz com que os operadores do direito deixem de aprofundar seus estudos sobre essa modalidade de sucessão, que muitas vezes melhor atende aos interesses do autor da herança. A sucessão testamentária é feita na transmissão dos bens do de cujos por ato de última vontade, revestido na solenidade que a lei exige. O testamento pode ser definido como um negócio jurídico solene pela qual alguém, nos termos da lei, dispõe de seus bens, no todo ou em parte, para depois de sua morte. Nesse sentido, dispõe o artigo 1857 do Código Civil, que diz que toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade de seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte.
A ruptura do testamento ocorre quando há supervenisciência de uma circunstância relevante, capaz de alterar a manifestação de vontade do testador, como, por exemplo, o aparecimento de um herdeiro necessário. O rompimento do testamento é determinado pela lei na presunção de que o testador não teria disposto de seus bens no testamento da forma que fez se soubesse da existência de tal herdeiro. O rompimento, no entanto, independente de vontade do testador, é determinado pela lei. Dispõe o artigo 1973 do Código Civil que, sobrevivendo o descendente sucessivo ao testador, que não o tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testador. A sucessão legítima é aquela decorrente das disposições legais. Não havendo testamento, necessariamente a sucessão será legítima, passando o patrimônio do falecido na ordem da vocação hereditária. Enfim, é a lei que prescreve as preferências que devem prevalecer entre os parentes que deverão herdar os bens deixados pelos de cujos, passando o patrimônio deste a pessoas indicadas pela lei, obedecendo-se à ordem de vocação hereditária. O Código Civil, em seu artigo 1829, traz em sua redação a ordem de vocação hereditária na sucessão legítima. Isso já foi dito anteriormente na nossa apresentação, porém a ordem do artigo 1929 diz assim: a sucessão legítima deve-se na ordem seguinte: primeiro, aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado com falecido no regime de comunhão universal ou de separação obrigatória de bens, ou se, no regime de comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Segundo, os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Terceiro, ao cônjuge sobrevivente. Quarto, aos colaterais. Boa noite, meu nome é Arthur e eu vou falar sobre a abertura da sucessão, aceitação e a renúncia da herança. A abertura da sucessão se dá no momento da constatação da morte comprovada do de cujos, ou seja, o falecido. Transmite-se automaticamente e imediatamente o domínio e a posse da herança aos herdeiros legítimos e testamentários do de cujos, sem solução de continuidade e ainda que esses, os herdeiros, ignorem o fato. Já o conceito de aceitação da herança é relacionado à vontade do sucessor, sendo o ato jurídico pelo qual a pessoa é chamada a suceder declara o seu desejo de ser herdeiro e ter a herança. Assim, desde que aberta a sucessão com a morte, a vontade de receber a herança retroage a essa data. Portanto, se no momento da abertura da sucessão o herdeiro anuiu com a transmissão de bens ou de cujos, este ato produzirá efeitos desde logo, pois é um ato receptício e dependendo do conhecimento de terceiros. Trata-se de uma confirmação, uma vez a aquisição dos direitos sucessórios não depende de aceitação. Desarte traduz anuência do beneficiário em recebê-la, já que ninguém será herdeiro contra sua vontade, concedendo à lei a faculdade de deliberar a aceitação ou não da herança transmitida. Desse modo, é ato jurídico unilateral, pelo qual o herdeiro legítimo ou testamentário confirmará a aceitação e tornando definitiva a transmissão da herança, desde a abertura da sucessão. O artigo 1804 do Código Civil disciplina a transmissão definitiva. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro desde a abertura da sucessão. Parágrafo único. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. A renúncia é um ato unilateral realizado pelo herdeiro manifestado a vontade de não aceitar tal qualidade, pois o herdeiro não é obrigado a aceitar a herança. No momento em que o herdeiro renuncia à herança que tem direito, ele é considerado como nunca tivesse existido para o direito das sucessões, sendo que esses efeitos retroagem até a data da morte do autor da herança, conforme o parágrafo único do artigo 1804 do Código Civil. Como expressa o artigo 1806 do Código Civil, a renúncia deve ser realizada somente por termo judicial ou por instrumento público, tendo que ser expressa, ou seja, não pode ser realizada tacitamente ou presumida. Se realizada por escritura pública, deverá ser juntada no processo do inventário.
Existem duas espécies de renúncia, abdicativa e translativa. A primeira acontece quando o herdeiro simplesmente rejeita a herança, não indicando ninguém para transmitir tal herança. Portanto, a herança volta ao monte da herança. É o ato mais simples e puro. Já a translativa, o herdeiro pratica dois atos. No primeiro momento, ele aceita a herança e no segundo, ele doa essa herança para alguém. Essa diferença é mais relevante para questões de impostos, já que na translativa serão pagos dois impostos, a causa mortis e o inter vivos, e na abdicativa somente a causa mortis. Necessário lembrar que a renúncia nunca pode ser realizada em parte, somente pode ser realizada em seu total. Meu nome é Victor e eu vou falar sobre inventário judicial e extrajudicial. O inventário é um processo em que se faz um levantamento de todos os bens deixados por determinada pessoa falecida. A partir desse levantamento de todos os bens deixados, se faz uma avaliação destes. Em seguida, os bens são divididos entre os herdeiros, necessários ou testamentários. Esse processo divide-se em judicial e extrajudicial. O inventário judicial ocorre quando o Poder Judiciário deve ser buscado para a concretização do levantamento e divisão dos bens deixados pelo falecido. O inventário extrajudicial foi criado pela Lei 11.441, de 4 de janeiro de 2007. Não é uma modalidade muito utilizada, mas ele foi criado com a intenção de diminuir as demandas do Poder Judiciário, para ser mais rápido. A palavra inventário deriva do latim inventarium, o qual significa encontrar, achar. Este significado possui total relação com o conceito de inventário, uma vez que este tem a finalidade de encontrar e achar os bens deixados pelo falecido. Esse inventário é aquele em que se busca o judiciário, por meio de advogado, para descrever os bens deixados pelo falecido e distribuí-lo de forma justa entre seus herdeiros. O prazo para a abertura do inventário se consagra no artigo 983 do Código do Processo Civil. A abertura do inventário deve ser requerida no prazo de 60 dias contados da morte do autor da herança e deverá ser encerrada dentro do prazo de 12 meses. Diante disto, o prazo para encerramento e abertura do inventário poderá ser prorrogado pelo juiz de ofício ou de requerimento de ambas as partes. No prazo de 60 dias da abertura do inventário, quem estiver na posse e na administração do espólio deverá requerer a abertura do inventário, bem como a partilha, conforme artigo 615 e seguintes do Código do Processo Civil. Mas se este não fizer, as seguintes pessoas terão legitimidade concorrente: o cônjuge, o herdeiro, o legatário, o testamenteiro, o cessionário do herdeiro ou do legatário, o credor do herdeiro, do legatário ou do falecido, o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes, a Fazenda Pública tendo interesse, o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do falecido ou do cônjuge ou o companheiro superstite. O inventário deverá ser aberto no último local em que o falecido possuía domicílio, tanto o inventário extrajudicial como o judicial. E o inventário extrajudicial ele está previsto no artigo 610 do Código do Processo Civil. Essa modalidade de inventário pode ocorrer quando todos os interessados forem capazes e concordem, podendo ser realizado por meio de escritura pública. A escritura pública é o único documento hábil para qualquer ato de registro e para o levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Além disso, é necessário que as partes estejam assistidas por advogado ou defensor público, uma vez que a escritura pública somente será lavrada se presente esse requisito. Boa noite, eu me chamo Matheus e irei falar sobre a colação. Mas antes é necessário dar um embasamento sobre o que seria a colação. Então eu irei citar dois artigos, que é o artigo 1014 do Código de Processo Civil e o artigo 2002 do Código de Processo Civil também. E, bem, a colação, segundo o artigo 1014, seria o ato de retorno à herança de bens que foram retirados por ato de liberdade do decujus, bens que ultrapassavam os limites da legítima. E o artigo 2002 diz que é o retorno das doações feita aos descendentes, não mencionando o cônjuge. Não está mencionado ali, o que faz que muitas pessoas critiquem, falando que os bens doados aos cônjuges também deveriam retornar por ser herdeiro necessário, mas como o Código Civil não prevê isso, então não é necessário, ou seja, o cônjuge pode continuar com o bem. E há um projeto de lei para mudar isso. A colação acontece quando geralmente aparece um herdeiro necessário que era desconhecido. Por exemplo,
O falecido tinha um filho e ninguém sabia, ele fez todo o testamento, fez tudo certinho e apareceu de repente esse filho. Acaba sendo necessário se realizar a colação, que é dito no artigo 2008 e 1015 do Código de Processo Civil, que explica muito bem sobre isso, fazendo com que os bens, fazendo que todos os bens doados aos descendentes sejam trazidos de volta e que devam ser inseridos e doados ao descendente que acabou surgindo. É necessário observar que a colação que ocorre nos autos do processo de inventário em prazo de 10 dias após a citação do último herdeiro, artigos 1000 e 1014, não traz o bem de volta ao espólio, que é o inciso único do artigo 2002. Por isso, sobre ele não incide imposto causa-mortes, artigo 155. Ele também não aumenta a parte disponível da herança, mas sim soma bens à parte indisponível. Mas eu falei somente desse caso, mas em que em outros casos pode ocorrer a colação. Por exemplo, quando se realiza a sonegação. E quem soneca sofre ação penal civil, ou seja, perde o bem sonegado, se este for inventariante, ou o testamenteiro perde a função e o bem. O último ainda perde a vintena. O artigo 2004 ainda fala que o valor do bem à época da doação e não da abertura, enunciado o 119º Conselho de Justiça, valor à época do falecimento, entendimento que não é muito aceito. E a presunção de que o bem doado a descendente seja a título de adiamento da legítima, se não for, o decurso deve dizê-lo expressamente. Bens que não devem ser trazidos à colação, artigos inciso 2º do artigo 2004, 2010, 2011 e 2012, somente a metade dele, indenizações a título de seguro de vida ou acidente pessoal. Artigo 794. Exemplo. A doa bem para B, filho de A, e C, casado com B. A morre, o bem deve ser trazido à colação ou só metade? Doutrina maior entende que só metade, afinal, C não é descendente. Artigo 2002. Só que Sandro Rodrigues entende que o todo deve ser trazido, pois a intenção de A era contemplar B e só contemplou C em virtude de casamento. E ainda continuando sobre sonegadores, isso é considerado ocultação dolosa dos bens que devem ser inventariados ou levados à colação. Pode ser praticado pelo inventariante quando omite intencionalmente bens e valores ao prestar as primeiras e as últimas declarações, ou pelos herdeiros, que não indicam bens em seu poder. A pena de sonegados tem caráter civil e consiste para o herdeiro na perda do direito sobre o bem sonegado, que é devolvido ao montante e partilhado aos outros herdeiros, como se o sonegador nunca tivesse existido. Se o bem não existir mais, será responsável por seu valor, mais perdas e danos. Quando o sonegador for inventariante, a pena limita-se à remoção da inventariança. A ação de sonegados prescreve em 10 anos e deve ser ajuizada no foro do inventário e pode ser proposto pelos herdeiros legítimos, testamentários e credores. E, bem, quando é o credor, tem que haver o pagamento da dívida. E antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento de dívidas. Só serão partilhados bens e valores que restarem depois de pagas as dívidas. A cobrança das dívidas faz-se, em regra, pela habilitação do credor ao inventário. Não sendo impugnada a dívida vencida e exigível, o juiz declarará habilitado o credor e mandará que se faça a separação do dinheiro ou bens para o seu pagamento. Depois de efetivada a partilha, os credores devem cobrar seus créditos não mais do espólio, mas dos próprios herdeiros proporcionalmente. Além disso, o herdeiro não pode responder por encargos superiores às forças da herança. Só que uma observação, o artigo 1998 do Código Civil determina que as despesas funerárias sairão do montante da herança, haja ou não herdeiros legítimos. As despesas de sufrágios por alma do falecido só obrigarão a herança quando ordenadas em testamento ou codicilo. E bem, dentro desses links se encontram a última parte do nosso trabalho, que são as nossas referências bibliográficas. Essas referências são artigos jurídicos que nos ajudaram muito na realização desse trabalho, nos servindo como base de pesquisa e sendo a nossa base. E esses artigos foram escritos por diversos autores com conhecimentos jurídicos e que serviram para embasar a nossa pesquisa.
E assim finalizamos a apresentação de nosso trabalho sobre direito sucessório. Muito obrigado pela atenção e esperamos que vocês tenham gostado.